Sejam bem-vindos a mais um episódio Simplifique com a TCD. Nesse quadro, nós vamos ensinar de forma rápida e eficaz como tratar as dores físicas e emocionais dos nossos pacientes, que é o que mais acomete em meu consultório, né? Nesse episódio de hoje, nós vamos abordar o tema: o que são os cristais programados e como eles agem nos tratamentos das dores físicas e emocionais. Eu sou a professora Linéia Corazza. Então, nós temos dois tipos de cristais: os cristais programados e os cristais que não são programados, tá? Os cristais são microesferas de vidro e eles são bem pequenininhos, de 1,2 milímetros. E nas casas de acupuntura vocês já acham eles, os cristais não programados, prontos para venda já com micropore, tá? E esses cristais, eles não são programados e eles agem nos tratamentos como uma semente, como um styrper, como uma bolinha de prata, como uma bolinha de ouro, tá? Diferente dos cristais programados, que eles já têm uma programação incluída dentro deles, ok? Então, são com esses cristais programados que nós vamos trabalhar, que nós trabalhamos para todas as dores físicas e emocionais. Eles agem muito mais rápido no tratamento do paciente, né? E como é que você sabe, professora, que eles são programados? Porque quando você vai comprá-los, a gente sabe que existem dois tipos de cristais, que são os dois tipos de cristais que eu trabalho: os cristais radiônicos e os cristais de ressonância harmônica. Existem também os cristais, alguns cristais programados, mas eu não conheço, nunca trabalhei e não sei qual é a programação deles, né? Então, esses cristais, eles são programados e a gente sabe através da radiestesia. A gente sabe através do pêndulo, da radiestesia, né? E os cristais, eles, a gente mede eles, faz a medição deles através de uma escala, tá? Da régua de Bovis. Para quem não conhece, é uma escala que a gente tem, que a gente faz através da radiestesia e faz a medição desses cristais programados. Com o quê? Com o pêndulo, com aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Existem outras formas também de medir, né? São outras tabelas, né? São outros gráficos em que a gente mede os angstrom dos cristais, porque nessa tabela ele é medido em angstrom, tá? Que é a medição desses cristais. Os cristais radiônicos, eles são medidos nessa régua de Bovis, né? E eles têm em torno de 10 a 15 mil angstrom, embora o professor Raul nos fale que depende da intenção do terapeuta o final da medição deles, né? O cristal de ressonância harmônica, ele possui de 40 a 43 mil angstrom de comprimento de onda. Então, o que é o angstrom? Não é a energia, é o comprimento da onda do cristal programado, né? Então, por exemplo, se você coloca um cristalzinho
programado, que eles são microesferas de vidro, né? Que eles aceitam programação, né? Por exemplo, a semente, essa programação que é dada tanto no radiônico quanto no de ressonância harmônica, as sementes não aceitam essa programação. A gente vai falar isso daqui a pouco, né? Então, os cristais, quando você coloca na orelha, né? Os cristais radiônicos, eles permanecem esse comprimento de onda em torno de 24, no máximo 48 horas. E o cristal, no corpo, em 8 horas, ele termina essa programação e age como uma semente. O cristal de ressonância harmônica, ele é diferente. Já foi tirado de orelhas de paciente e do corpo do paciente, que em 9 dias, de uma semana a 9 dias, essa programação estava em 40 a 43 mil angstrom. E a partir daí é que ele começa a cair a programação, a partir de uma semana. Professor, o que é essa régua de Bovis, né? Essa régua de Bovis é trabalhada, como eu falei para vocês, é colocada numa mesa e é feita a medição de como está um paciente, qual é a medição de um objeto, a medição de uma casa, tá? Então a gente faz a medida dos cristais programados ali. E abaixo de 6.500 angstrom é doença. 4.800 angstrom, quando você mede e pede, por favor, mede a energia da Maria, da fulana de tal, ela está com 4.800 angstrom, isso pode significar que ela está com câncer. É uma vibração de câncer. Acima de 6.000 a 6.500 angstrom é saúde. Então, quando você entra em um local sagrado, em uma igreja, em um templo, esse comprimento de angstrom, ele sobe acima de 10.000. Então, é um lugar de paz, de tranquilidade, né? E os cristais radiônicos, eles baseiam em mentalizações por via radiônica. E eles aprisionam dentro dele essas meditações que foi colocado dentro de um aparelho radiônico, onde o professor Raul pegou alguns cristais, tá? Mediu esses cristais antes de colocar num aparelho radiônico e deu 6.000 a 6.500 angstrom. E na época, né, quando eu comecei a trabalhar em 2009 com os cristais radiônicos, o professor Raul, ele tinha um pouquinho de dificuldade em trabalhar emoções na acupuntura, tá? Então, a gente tinha alguns pontos, né, de emoções, como os 4 deuses, como o C7, como o C3, que é a alegria de viver, né? Mas ele tinha, assim, em torno de 60%, 70% de êxito em trabalhar com os cristais, com as agulhas em emoção. E em 2009, nós não tínhamos exatamente o que vocês têm hoje, que vocês falam em fígado, vocês já pensam no emocional do fígado, que é a raiva, que é a mágoa, o rancor e o ressentimento, né? Então, o professor Raul resolveu trabalhar
de forma diferente, né? Tratando o emocional. E aí ele pegou vários materiais, né? Aí ele pegou o cristal, né? A esferinha de cristal, são microesferas, de 1,2 milímetros, de 0,8 até 1,4. O ideal seria 1,2. Tem alguns cristais um pouquinho menores, tem alguns cristais um pouquinho maiores, né? E depende da remessa do cristal. E colocou nesse aparelho radiônico, né? E ele formou, ele fez um fundamento de uma técnica de meditação taoísta. E ele programou, né, nesse aparelho radiônico, o Yin e o Yang em equilíbrio. E quando você tem o Yin e o Yang em equilíbrio, você tem a saúde, certo? E quando ele tirou esses cristais desse aparelho e mediu com o pêndulo o comprimento de onda desse cristal, que estava em 6.000 a 6.500, ele passou a 10.000. E aí ele começou a trabalhar, ele falou, nossa, eu consegui energizar, eu consegui trabalhar, consegui colocar dentro, né, do cristal radiônico uma mentalização, né, que é a mentalização que está dentro desse aparelho quântico dele, né? E eles são fundamentados em técnicas de meditações taoístas, ou seja, na filosofia dos 8 trigramas, que é o que vem atrás, que é atribuída ao lendário imperador Fuxi, tá? Quando compreendida essa mentalização, você pode praticar via acupuntura uma psicologia transcendental. O gráfico mãe, que é esse gráfico aqui do cristal radiônico, ele representa uma filosofia milenar entre o Yin e o Yang, e você equilibra o paciente através dos 8 trigramas, tá? Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cristais de ressonância harmônica, onde eu comentei com vocês que a energia, o comprimento de onda dele é de 40 a 43 mil angstrom. Nossa, professora, mas isso não é demais? Não, porque ele consegue conservar, quando aplicado na pele ou na orelha, né, no corpo, nos pontos de acupuntura, ele consegue conservar esse comprimento de onda e não cai. E a gente tem uma maneira certa de, a hora que a gente está fazendo a aplicação do cristal, a hora que você vai dar a sua intenção, de intencionar a energia que o paciente precisa, o comprimento de onda que ele precisa. Então, esse paciente vai aderir a essa energia programada com a energia que ele precisa para o corpo dele. Tem pacientes que precisam de 40 mil. Mas tem pacientes que precisam de menos. Aqueles trabalhos, aquelas pessoas que pós-gripe, pós-dengue, pós-chikungunya, que estão com a energia do corpo mais baixa pela doença, eles vão, a gente falando isso, eles vão ter o comprimento de onda que eles precisam. Por isso, o cristal programado já vem com uma programação dentro dele, né?
E aí você precisa intensificar essa intenção. Mas primeiro vamos falar sobre os cristais de ressonância harmônica. Os cristais de ressonância harmônica, eles são baseados em ciência pura, tá? Mecânica quântica, a energia vital da vida, a energia orgone, né? Então, ele é programado por ondas de consciência eletromagnéticas, onde eles são gravados em equipamentos eletrônicos, como um computador, e espalhados para o universo 24 horas por dia. O gráfico mãe, deixa eu ver aqui, esses são os cristais de ressonância harmônica, e esse é o gráfico mãe, né, que nós temos, que ele funciona como uma antena captadora baseado na teoria de Albert Einstein, tá? Então, a programação, a energia colocada dentro desses cristais, né, é baseado na teoria das cordas de Albert Einstein, tá? E não existe comparação entre os dois cristais. O cristal radiônico provém da filosofia do Tao, dos 8 trigramas, e o cristal de ressonância harmônica é ciência pura, tá? Não há comparações, porque eles são diferentes, mas eles agem da mesma forma, porque eles têm uma programação dentro deles. Professora, qual cristal você usa? Eu comecei, né, com o cristal radiônico, e depois que eu conheci os cristais de ressonância harmônica, eles são maravilhosos, né? Você consegue ver a diferença do seu trabalho, da sua aplicação em dores físicas ou emocionais, muito, muito, muito mais rápido, tá? E os cristais, como eles já têm uma intenção dada dentro deles, tá? Você, quando aplicar para tratar dores físicas e emocionais, você vai ter resultado? Sim, você vai ter em torno de 50% de resultado. Nós temos no YouTube um vídeo onde eu falo muito de intenção, né? Mas a hora que você dá a intenção ao seu tratamento, tá? A intenção para dor de cabeça, a intenção para dor no joelho em que você está fazendo o tratamento, é muito mais rápido, muito mais eficaz, né? Então você faz a TCD do trapézio e leva no VG, marca e coloca, porque na TCD nós usamos os mini gráficos com 3 cristais, tá? Então, por quê? Porque um cristal tem 40 a 43 mil angstrom de comprimento de onda. Agora, se eu coloco 3 cristais, eu não vou multiplicar 3 vezes 40, que vai dar 120. Não, eu simplesmente aumento a quantidade de energia no ponto. E o mini gráfico, colocando-se no trabalho da TCD, eu tenho uma eficácia muito maior, tá? Por isso que com a TCD, né, a gente trabalha com o mini gráfico, tá? Hoje nós temos, além dos gráficos
de ressonância harmônica e radiônicos, nós temos o gráfico da TCD. Eu não tenho cristal da TCD, não. Eu trabalho com o cristal de ressonância harmônica. Agora, quem não tem o cristal de ressonância harmônica, pode trabalhar com o cristal radiônico, tá? Então, nós ensinamos no nosso treinamento que nós temos hoje um gráfico da TCD, tá? Deixa eu pegar aqui. Né? Nós temos um gráfico da TCD e nós temos um mini gráfico da TCD que é usado com os cristais de ressonância harmônica ou os cristais radiônicos. Porque a hora que eu coloco no ponto que eu achei do ombro, do trapézio, na coluna, eu tenho uma forma mais rápida de direcionar essa dor, tá? Nós podemos trabalhar no consultório somente com os cristais. Não precisamos trabalhar com outro material. Mas eu tenho outros materiais, mas eu direciono o meu tratamento com os cristais programados. Porque é muito mais rápido, gente. É muito mais eficaz. Então não esqueçam. Se eu tenho um cristal, eu tenho 40.000 angstrom de comprimento de onda. Se eu aumento o número desse cristal, eu aumento a quantidade energética no ponto, tá? E o nosso trabalho, ele é feito com os cristais programados. Você vai obter resultado com o cristal sem programação? Pode, mas você vai obter um resultado de 50% na sua eficácia em trabalhar dores e emoção, né? Então, por isso aqui eu estou explicando, nós temos dois tipos de cristal, os programados e os não programados. No nosso tratamento, nós trabalhamos com os cristais programados, tá? Eles são muito mais completos. Por quê? Porque a hora que eu coloco o cristal programado, eu vou agir no meridiano que está travado, eu desbloqueio esse meridiano travado, tá? E eu vou agir no órgão e vou agir no ponto. Então, por exemplo, eu vou colocar fígado, eu vou agir no órgão fígado, eu vou desbloquear o meridiano do fígado desde F1 até F14, e eu desbloqueando esse meridiano do fígado, eu já melhoro o meu paciente. E além de tudo, eu vou desbloquear a emoção do fígado, que é a raiva, a mágoa, o rancor e o ressentimento. Isso é um benefício em se trabalhar com os cristais programados, tá? Deixa eu ver se nós temos mais algum. Eu fiz alguns tópicos aqui, né? Deixa eu tomar um golinho de água. Então, dando um exemplo para vocês, nós podemos fazer um tratamento de harmonização emocional, seguindo o ciclo Shen de geração, porque a hora que eu tenho equilíbrio no ciclo Shen, tá, de geração, o ciclo de dominância vai estar equilibrado também, tá? Então, eu começando pelo fígado, ou melhor, vamos falar, começando pela madeira, fogo, terra, metal e água, fazendo isso,
na aurícula, né? Eu estou harmonizando o meu paciente. E harmonizando o meu paciente, eu harmonizo o ciclo Shen. E se eu harmonizo o ciclo Shen, eu equilibro esse ciclo de geração, eu tenho saúde, porque eu estou equilibrando meridiano, órgão e emoção, tá? Então, imagina você equilibrando o meridiano da madeira, o meridiano do fogo, o meridiano da terra, o meridiano do metal e o meridiano da água, o órgão da madeira, o órgão do fogo, o órgão da terra, o órgão do metal e o órgão da madeira. E o emocional, né? Professora, da onde que você tirou isso? Eu tirei pelos meus trabalhos clínicos no meu consultório. A hora que eu tenho uma harmonização do meu paciente, equilibrando o meu paciente nesses 3 níveis, ok? O meu paciente chega na sessão seguinte e ele diz assim: doutora, eu passei muito bem essa semana, eu fiquei muito mais tranquilo, tá? Então, as dores diminuíram muito. E o estranho, doutora, é que além das dores terem diminuído muito, eu não sei te explicar, mas eu estou mais tranquilo, mais calmo. Eu não estou brigando tanto no trânsito, tá? Isso é uma harmonização. Eu também trabalho com as próprias dores. Aí é um trabalho um pouquinho diferente. Abrindo com Xemenrin simpático, sim, mas eu também tenho um vídeo no canal do YouTube falando sobre abertura de tratamento, né? Pode trabalhar com Xemenrin simpático, pode abrir com os meridianos envolvidos na dor, né? Eu uso muito na TCD para dor os meridianos envolvidos na dor, né? Então, por exemplo, ombro, o que eu tenho, quais os meridianos que eu tenho que passam no meu ombro, né? Eu tenho IG, eu tenho ID, eu tenho TA, tenho o meridiano do pulmão aqui também. Aqui eu tenho o meridiano do coração, que termina na axila, né? E aí eu faço o ponto do ombro. Posso fazer de 2 maneiras. Colocar somente o ponto do ombro e um espelho atrás, exatamente na mesma direção, ou eu posso fazer uma correntinha com os cristais, subindo desde trapézio até mão. Porque eu não sei se vocês sabem, existe aquelas pessoas que caíram e bateram a mão no chão, algum tempo depois eles podem afetar o ombro. Então, por isso que eu fecho o meu tratamento desde trapézio até mão. Por isso que meus tratamentos, eu tenho uma eficácia muito mais rápida, tá? E muito mais eficaz no tratamento da dor. Tem um outro jeito, um outro exemplo também, nesses tratamentos, que é o desbloqueio emocional. Daí agora, ele é mais específico para uma emoção em que o paciente está tendo a separação, tá? A separação de um casal, a morte de um ente querido, nessa situação em que nós estamos vivendo hoje, né? E eu cheguei a essa conclusão de tudo isso que eu comentei com vocês pelos meus atendimentos dos meus pacientes, em que eles se recuperam muito mais rápido do que qualquer outro material.
tá? Nós temos também, professora, tem alguma contraindicação a trabalhar com os cristais? Nós temos apenas uma contraindicação que eu falo, que é em gestante. É que a gente não pode, mesmo com os cristais, trabalhar alguns pontos em gestante, tá? Como até o 3º mês o Xemen, eu não uso, né? Eu não uso o ponto endócrino, eu não uso o ponto hipófise, hipotálamo, né? Útero, ovário, tá? Eu não uso esses pontos em gestante. O restante, gente, tranquilo, tá? E tem uma coisa assim que eu gostaria de comentar com vocês. Não existe com os cristais programados um número mínimo e um número máximo de cristais para se colocar na orelha. Não existe, tá? Eu uso muitos pontos na orelha. Nossa, professora, não, porque é um esquema de tratamento que a gente está usando, que vocês vão aprender no curso, no nosso treinamento, como utilizar os cristais na orelha. Então, eu posso utilizar muitos pontos na orelha? Posso. Eu não tenho um mínimo de pontos para utilizar os cristais na aurícula, tá? Por isso que às vezes vocês veem um monte de cristalzinho na orelha, tá? Então, eu não tenho realmente um mínimo de pontos para usar com os cristais. Eu não conto. Eu não tenho, eu preciso usar somente 10 pontos. Não. Não. Você com os cristais não tem um mínimo de pontos para ser usados, tá? Essa é uma grande vantagem. Só que também você não pode misturar tratamento. Você sabe que na aurícula você tem que ter uma forma específica de trabalhar. Se eu vou fazer uma harmonização, eu vou fazer uma harmonização. Se eu vou fazer um desbloqueio, eu vou fazer um desbloqueio. Se eu vou tratar uma dor, é aquela dor que eu vou tratar. Abrindo com o Xemen, rim simpático, os meridianos envolvidos na dor, os pontos de dor, e posso colocar algum ponto anti-inflamatório, analgesia, relaxamento muscular. Se eu vou trabalhar na harmonização, eu posso colocar algum ponto emocional de ansiedade. Aí eu não posso, por exemplo, colocar Xemen, rim simpático numa harmonização, tá? Porque senão o teu corpo não sabe em que direção agir. Será que eu vou trabalhar na harmonização? Será que eu vou trabalhar na dor? Será que eu vou trabalhar no desbloqueio? Tá? Nós não temos um número mínimo, mas nós precisamos orientar esses cristais de forma correta de como ser utilizado na aurícula, tá? Então, e tem mais uma coisinha, além da nossa intenção, quando eu vou trabalhar o meu paciente, eu trabalho a permissão dele. João, você me permite trabalhar em você? Você me permite começar o tratamento? Claro, doutor, é o que eu mais quero. Você já tem uma direção, o paciente quer o tratamento. Diferente daquele adolescente que às vezes chega, que o pai ou a mãe encaminharam, marcaram uma consulta e você pergunta, posso começar a trabalhar? Ele olha para você e diz assim, faça o que você quiser. Eu já tenho 50% a menos de eficácia no meu tratamento. Então, terminando esse quadro, mais um episódio do Simplifique com a TCD. Os cristais programados
né? Resumindo, os cristais programados são maravilhosos em que eu posso tratar uma dor física e emocional muito mais rápida e com muito mais eficácia no seu tratamento. Até a próxima aula, até ao próximo episódio do Simplifique com a TCD.